Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje do canal é a carta de um historiador judeu para o povo israelense. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Veja, a mídia burguesa tenta encaixar a questão Israel-Palestina como se fosse um conflito religioso, como se fosse uma questão religiosa, como se fosse muçulmanos contra judeus. Assim como o Estado de Israel, na sua propaganda, tenta dizer que toda crítica a Israel é antissemitismo, é a crítica ao povo judeu. E nesse trabalho, a mídia burguesa, por exemplo, oculta que ontem nos Estados Unidos teve um protesto de mais 10 mil judeus em frente ao Congresso dos Estados Unidos, ao Capitólio ali, pedindo o fim da violência na faixa de Gaza, pedindo o fim dos bombardeios, do assassinato de palestinos. Dezenas de judeus conseguiram entrar no Congresso dos Estados Unidos, foram presos. Bota a foto aí, Maxwell, por favor, e você não vai ver isso em canto nenhum na mídia burguesa. Porque a mídia quer passar essa narrativa mentirosa, que é uma guerra religiosa, é judeu contra muçulmano, judeu contra muçulmano. E você aprendeu a vida inteira que o muçulmano é violento, que o muçulmano é terrorista, que o muçulmano não presta. É mais fácil você tomar o lugar do opressor em vez da defesa do oprimido. Mas veja, gente, isso não é um conflito religioso. E tem milhares, milhões de judeus pelo mundo que são antisionistas, que são contra a barbárie que Israel faz na Palestina, perfeito? Um deles, um dos mais famosos, é o historiador israelense judeu Ilan Pappé. Eu, no meu vídeo sobre história da nação palestina, falei um pouco, né, sobre a biografia do Ilan Pappé. Bota o vídeo na tela, Max, por favor. O Ilan Pappé é uma espécie de exilado político, né? Ele não está mais em Israel, sofreu ameaça de morte, sofreu perseguição, está na Inglaterra, escreveu uma carta pública para o povo israelense, falando sobre os episódios dos últimos dias e falando a posição histórica e estratégica que ele defende para conseguir alcançar paz no Oriente Médio. Então vamos ver aqui, vamos ler a carta do Ilan Pappé. Gente, prestem muita atenção, meus amigos israelenses, é por isso que eu apoio os palestinos. Esse é o título do Ilan Pappé, carta pública, tal, divulgada para todo mundo ler. Aqui a fotinho dele. Nem sempre é fácil se ater à sua bússola moral, mas se ela aponta para o norte, para descolonização e libertação, então provavelmente irá guiá-lo através da névoa da propaganda venenosa. É desafiador manter a bússola moral quando a sociedade a que você pertence, líderes e mídia, assume o alto nível moral e espera que você compartilhe com eles a mesma fúria justa com que eles reagiram aos eventos do último sábado, dia 7 de outubro. Só a maneira de resistir à tentação de se juntar a ela. Se você entendeu, em algum momento da sua vida, mesmo como cidadão judeu de Israel, a natureza colonial do sionismo, e ficou horrorizado com suas políticas contra o povo indígena da Palestina. O termo indígena aqui, gente, é usado no sentido de povos originários. Inclusive, uma curiosidade importante, vários pensadores e pensadoras, quando estão debatendo a luta anticolonial, colonialismo e tal, se referem a povos de África e de Ásia como povos indígenas, diferente do sentido que a gente dá a povos indígenas aqui no Brasil. Eles usam povos indígenas meio que no sentido de povos originários, entendeu? Antes da colonização, que estavam lá, que são os povos originários daquela terra. Se você teve essa percepção, então você não vacilará, mesmo que as mensagens venenosas retratem os palestinos como animais, ou animais humanos, né, que foi a declaração oficial, né, do governo de Israel. Essas mesmas pessoas insistem em descrever o que aconteceu no último sábado como um holocausto, abusando assim da memória de uma grande tragédia. Esses sentimentos estão sendo transmitidos dia e noite, tanto pela mídia quanto pelos políticos israelenses. Foi essa bússola moral que me levou e a outros membros da nossa sociedade a estar ao lado do povo palestino de todas as formas possíveis. Isso permitiu-nos, ao mesmo tempo, admirar a coragem dos combatentes palestinos que tomaram mais de uma dezena de bases militares, superando o exército mais forte do Oriente Médio. Além disso, pessoas como eu não podem deixar de levantar questões sobre o valor moral e estratégico de algumas das ações que acompanharam essa operação.
Como sempre apoiamos a descolonização da Palestina, sabíamos que quanto mais tempo a opressão israelense continuasse, menor seria a probabilidade de a luta de libertação ser estéril, como foi o caso em todas as lutas justas pela libertação no passado, em algum lugar do mundo. Isso não significa que não devemos ficar de olho no quadro geral, nem mesmo por um minuto. O quadro é de um povo colonizado lutando pela sobrevivência em um momento em que seus opressores elegeram um governo que está decidido a acelerar a destruição, na verdade a eliminação do povo palestino, ou mesmo sua própria reivindicação de povo. O Hamas teve de agir e rapidamente. É difícil expressar esses contra-argumentos porque a mídia e os políticos ocidentais concordaram com o discurso israelense e a narrativa, por mais problemático que fosse. Aqui, gente, vocês estão percebendo que o Ilan Pappé tem uma abordagem diferente de tudo que vocês viram sobre o Hamas. O Ilan Pappé é um historiador reconhecido mundialmente, um dos historiadores israelenses mais lidos do mundo, com uma porrada de livros publicados, muitos livros sobre a questão de Israel e Palestina, livros esses inclusive publicados em português. Eu recomendei nas minhas redes o livro dele, 10 mitos sobre Israel. Bota aí na tela, Maxwell, por favor. E veja a abordagem do Ilan Pappé. E aí veja, gente, não é questão de concordar ou discordar, é questão de se perguntar. Faça a pergunta, por que abordagens como essa do Ilan Pappé você não vê na grande mídia? Por quê? Por quê? Por que você não vê isso na mídia burguesa? Sabe? Acho que você tem que fazer essa pergunta, que é uma pergunta fundamental para entender tudo o que está acontecendo, né? Pergunto-me quantos daqueles que decidiram vestir a Casa do Parlamento em Londres e a Torre Eiffel em Paris com as cores da bandeira israelita compreendem verdadeiramente como este gesto aparentemente simbólico é recebido em Israel. Mesmo os sionistas liberais, com o mínimo de decência, leram esse ato como uma absolvição total de todos os crimes que os israelenses cometeram contra o povo palestino desde 1948 e, portanto, como a carta branca para continuar com o genocídio que Israel está agora perpetrando contra o povo de Gaza. Felizmente, também houve reações diferentes aos acontecimentos que se desenrolaram nos últimos dias. Tal como no passado, grandes setores da sociedade civil no Ocidente não são facilmente enganados por esta hipocrisia, já em plena exibição no caso da Ucrânia. Muitas pessoas sabem que, desde junho de 1967, 1 milhão de palestinos foram presos pelo menos uma vez na vida, e com a prisão vêm os abusos, a tortura e a detenção permanentes sem julgamento. As mesmas pessoas também sabem da realidade que Israel criou na faixa de Gaza, quando selou a região impondo um cerco hermético a partir de 2007, acompanhado pelo assassinato implacável de crianças da Cisjordânia ocupada. Essa violência não é um fenômeno novo, pois tem sido a face permanente do sionismo desde o estabelecimento de Israel em 1948. Gente, vocês vão lembrar que eu estou há dias falando que toda violência é derivada da violência original, que é a fundação colonial de Israel, promovida pelo projeto colonialista e racista do sionismo. Então eu venho insistindo há muito tempo de que, gente, toda violência tem como fundamento o projeto colonialista sionista original. Esse é o centro do debate. Todo mundo que entende minimamente a questão, todo mundo que tem compromisso real com a libertação dos povos e com a luta anticolonial, não vacila em sempre colocar isso. Toda violência é fruto do ato original de fundação do Estado de Israel, baseado no colonialismo e no racismo do sionismo, que foi feita a fundação de Israel contra o povo palestino. A violência, toda a violência deriva disso. E não tem vacilação aqui, viu, gente? Por causa dessa mesma sociedade civil, meus queridos amigos israelenses, seu governo e seus meios de comunicação acabaram se provando errados, pois não puderam reivindicar o papel de vítima, receber apoio incondicional e sair impunes de seus crimes. Eventualmente, o quadro geral surgirá, apesar da mídia ocidental inerentemente tendenciosa. A questão, no entanto, é a seguinte: vocês, meus amigos israelenses, também poderão ver claramente esse mesmo quadro geral, apesar de anos de doutrinação e engenharia social,
E não menos importante, será capaz de aprender a outra lição importante que não pode ser extraída dos acontecimentos recentes, de que a força pura sozinha não pode encontrar o equilíbrio entre um regime justo, por um lado, e o regime político imoral, por outro, mas há uma alternativa. Na verdade, sempre houve uma Palestina dessionizada, liberta e democrática do rio ao mar. Uma Palestina que acolha de volta os refugiados e construa uma sociedade que não discrimine com base na cultura, religião ou etnia. Esse novo Estado, não é dois Estados, é um novo Estado único, trabalharia para corrigir, tanto quanto possível, os males do passado, em termos de desigualdade econômica, roubo de propriedade e negação de direitos. Isso pode anunciar um novo amanhecer para todo o Oriente Médio. Nem sempre é fácil manter a bússola moral, mas se ela apontar para o norte, para a descolonização e a libertação, então provavelmente guiá-los através do nevoeiro da propaganda venenosa, das políticas hipócritas e de desumanidade, muitas vezes perpetrada em nome dos, entre aspas, nossos valores ocidentais comuns. Texto do Ilan Pappé. Gente, como vocês podem ver, o Ilan Pappé, ele não defende a solução de dois estados, porque ele diz que isso é conversa fiada, e ele defende o Estado único, nacional, laico, democrático, não étnico e que esteja baseado numa política de reparação histórica e econômica para os palestinos. É basicamente a mesma linha do meu vídeo sobre a solução de dois estados. Bota na tela, Maxwell. Inclusive, quando eu gravei esse vídeo, eu não tinha lido essa carta do Ilan Pappé. Eu já li outros textos do Ilan Pappé, que o Ilan Pappé faz esse debate, né? Mas veja, gente, esse é o caminho. Esse é o historiador judeu, israelense, falando isso. Por que você não tem acesso a isso na grande mídia? Porque a mídia, ela mente, ela quer te convencer que isso é uma guerra religiosa de judeus contra muçulmanos, e a mídia burguesa vai omitir toda e qualquer opinião de judeus que são anti-sionistas, judeus que são críticos à política assassina do Estado de Israel, judeus que apoiam a libertação da Palestina. Existem muitos, milhares, milhões pelo mundo inteiro, tanto militantes, pessoas comuns, como intelectuais muito importantes, como Ilan Pappé, que não aceitam que, em nome da autodeterminação do povo judeu, se pratique um massacre, um genocídio contra o povo palestino. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso. Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.